Os anos 60 não foi exatamente rock and roll, a pílula e a mini saia. Os anos 60 foi bem mais. Os anos 60 é a descoberta das colônias da África. Todo esse tremor, todo esse transe dos anos 60 foi esse susto com a descoberta do outro. Os sonhos interrompidos nascem de movimentos populares. Eles germinam outras sementes e delas brotam novos sonhos. Essa é a função da história: impulsionar-nos para novas lutas. A luta na América é pautada pelo grito da África. O jovem advogado Nelson Mandela funda o Congresso Nacional Africano. Nos anos 50, participa de um levante e passará 27 anos na cadeia, acusado pelos brancos que governam a África do Sul de traição e terrorismo. Em 1990, quando o mundo assume nova configuração com a derrubada do Bloco Socialista, Mandela será libertado da cadeia para assumir a transição. Nos Estados Unidos, várias correntes lutam contra a segregação racial. Martin Luther King, Malcolm X e Angela Davis estão entre os nomes mais expressivos. The fight that we can live like human beings. Added to that fight, however, is the fight against capitalism, the fight of exploitation of man against man. We're waging both fights at the same time. The whites inside the United States have not yet begun to fight against capitalism. Until they do, our fight is a fight of black against white. When the whites begin to struggle, then we can talk about a fight against capitalism. Pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. One people conquer another. They use the sword or the gun, to conquer. But then they use other weapons, psychological weapons, to complete the conquest. And one of it is the conquest of the mind, right? First you conquer the body and then the mind, okay? And language and naming system, are some of the means of that conquest, of the mind, if it is successful. And it's been tried over and over again. Even the drum, at least in American enslaved plantation, even the drum was banned, talking drum, okay? And indeed, some people were actually hanged in some of the Caribbean islands when they were caught speaking an African language. So you can see how important linguistic conquest was to the actual conquest of the body, because all conquering powers had the same policy. A alegria que os negros haitianos ficaram quando viram a Revolução Francesa. Afinal de contas, era uma colônia da França. Eles viram a igualdade, liberdade e fraternidade. Não é? Eles se jubilaram de que
Na verdade, a liberdade viria. E qual foi a resposta que a França deu? A liberdade não atravessa o trópico de Câncer. It's the first African republic to be free. They were the first to fight against, colonial powers of the time. The French who colonized and enslaved Haiti. But they also fought against expedition by the Spanish, by the British, it's so incredible. Led by Toussaint Louverture, they were able to fight the biggest European powers, of the time and secure their independence. Of course, thereafter they suffered economic and military encirclement, but that doesn't take away from the fact that they were the only African republic in the Western world that fought successfully for their independence. É a primeira revolução no mundo que tentou fazer a dupla emancipação. Os Estados Unidos fez a emancipação na metrópole, mas continuou com a escravidão. O Haiti fez o quê? A emancipação da metrópole e aboliu a escravidão. Eu acho que a miséria que é o Haiti, que era um país riquíssimo na época, a miséria que ele é hoje, é a expressão dessa violência política que é o sistema moderno e como ele oprime o lado colonial. O Haiti pagou um preço alto pela liberdade. Para impedir que se convertesse em exemplo, sofreu um forte cerco econômico. Hoje, é o país mais pobre das Américas. Um fato interessante é que um poeta francês, romântico, Lamartine, escreveu um poema dramático muito poderoso sobre a figura do Toussaint Louverture, ele sendo perseguido, ficando isolado, a solidão dele no final. E citei esse poema num discurso que eu fiz pouco depois do terremoto de 2010. Esse discurso eu fiz no Conselho de Direitos Humanos, conclamando justamente o maior apoio ao Haiti. Enfants des Noirs, proscrits du monde, pauvres chers changés en troupeaux, qui de vous-même, race immonde, portez le deuil sur votre peau, portez le deuil sur votre peau, relevez du sol votre tête, osez retrouver en tout lieu des femmes, des enfants en Dieu, le nom d'homme est votre conquête. A gente vai olhar na América Latina, as independências foram desencadeadas sobretudo por elites brancas, filhos de europeus, não é isso? Que fizeram as independências dos nossos países. A exceção é o Haiti. A exceção é o Haiti, que foi uma independência feita por negros. Durante o período colonial, convidava-se o povo a lutar contra a opressão. Depois da libertação nacional, convida-se a lutar contra a miséria, o analfabetismo, o subdesenvolvimento. A luta, afirma-se, continua. O povo comprova que a vida é um interminável combate. Os Condenados da Terra, Frantz Fanon. O pauperismo causado pelo primeiro momento da Revolução Industrial é tão flagrante que as massas miseráveis da Europa viviam pior do que sob o feudalismo. Então você vai ter uma explosão de seitas, de tendências, todas elas mencionando o socialismo. 1848, o Manifesto Comunista nasce das cabeças de Marx e Engels como programa político e se converte em leitura obrigatória para revolucionários de todo o mundo. Um fantasma ronda a Europa, o fantasma do comunismo. Todas as potências da velha Europa unem-se numa santa aliança para conjurá-lo. Que as classes dominantes tremam a ideia de uma revolução comunista. Os proletários nada têm a perder a não ser seus grilhões. Tem um mundo a ganhar. Proletários de todo o mundo, uni-vos.
Manifesto Comunista. Não se trata de uma utopia, se trata de uma análise teórica da sociedade burguesa, a compreensão das suas tendências e descobrindo essencialmente o seguinte: essa sociedade só existe na medida em que ela socializa a produção da riqueza. Um capitalista não produz riqueza sozinho, um capitalista não produz nada. São muitas as mãos e as cabeças que são chamadas a concorrer na produção de qualquer mercadoria. A mais emblemática das revoluções é pautada por um programa válido até hoje. Imóveis desocupados são desapropriados, a jornada de trabalho é reduzida, sindicatos são legalizados, igreja e Estado são separados, a educação passa a ser laica, gratuita e obrigatória. Mulheres como Louise Michel ganham protagonismo político. A Comuna termina com os últimos revolucionários fuzilados junto ao Muro dos Federados, mas seguirá sendo exemplo de transformação. Marx chamou a Comuna, eu gosto muito dessa caracterização, o assalto ao céu. Não havia a menor condição de uma cidade instaurar o socialismo, obviamente, mas foi uma tentativa de assaltar o céu. Foi o primeiro exemplo de poder operário na história. Durou 3 meses, mas ficou como uma legenda, não é? Ficou como exemplo. 1917, a primeira revolução socialista do mundo nasce em uma das piores ditaduras autocráticas, a Rússia czarista de Nicolau II, um dos homens mais ricos da história. Por que os bolcheviques venceram? Porque sabiam lutar pelas pequenas e pelas grandes aspirações e reivindicações das grandes camadas populares, organizando-as e dirigindo-as para a destruição do passado e lutando com elas para edificar sobre as ruínas fumegantes do sistema social destruído uma nova sociedade, um novo mundo. Os 10 dias que abalaram o mundo. John Reed. Karl Liebknecht foi o único deputado do parlamento alemão a votar contra os créditos de guerra. Foi derrotado. Solitário, junta-se a Rosa Luxemburgo e funda a Liga dos Espartaquistas. Em 1918, cria o Partido Comunista Alemão. Durante uma tentativa de revolta comunista, ambos são assassinados pela polícia. Actually, in so many ways, like so many anti-colonial movements, were actually very much not inspired, by what had happened, quite frankly, in the Soviet Union. The fact that the whole idea of people power was very important in all anti-colonial, movements. They may not have said, we want socialism, but the sense that power, people, ordinary people, can seize power, and it was very, very inspiring indeed. And that impact cannot be minimized in all anti-colonial movements of the 20th century, whether in Africa, Caribbean, or Latin American countries. The sense that people can, and even Asian, people power, Sem o socialismo não teria existido o processo de descolonização da África, nem o estado de bem-estar social no Ocidente, fruto da confrontação com o comunismo. Sem a Conferência de Bandung, não teria havido a descolonização da África, resultado da experiência do Haiti, através de um livro que Jomo Kenyatta leu quando estudou nos Estados Unidos, Os Jacobinos Negros, de C.R.L. James.
Durante 3 décadas, o mundo é varrido por sucessivas guerras. Milhões de mortos são computados entre 1914 e 1945. A Primeira Guerra Mundial foi uma guerra de posições, onde uma variável-chave era população e outra variável-chave era o domínio da tecnologia de trincheira, digamos assim. Então era o armamento individual e era artilharia. Cette guerre qui a été un massacre, un bouleversement tel que de cette guerre est sortie la révolution russe, et c'est-à-dire l'Union soviétique. De cette guerre est sorti aussi le fascisme italien. Mais on peut dire aussi que de cette guerre est sorti le nazisme, pas uniquement de la guerre, d'une part l'humiliation que le traité de Versailles a imposé à l'Allemagne a fait faire monter un sentiment national allemand, et d'un autre côté, il y a eu la crise économique mondiale des années 29-30 qui a très frappé l'Allemagne et ces deux facteurs ont permis le nazisme. O ponto fundamental é pensar a questão da participação popular, porque essa rebelião, evidentemente, traz um dado demográfico importante, que é o cheio. Os lugares estão cheios de povo, e o povo não tem condição de se dirigir. Essa postura, que é bastante discutida, inclusive em nível filosófico na época, serve de gancho para a gente pensar um pouco na emersão do povo como materializador de ideologias, tanto das conservadoras como das progressistas. Algumas experiências que vão ser consagradas na Segunda Guerra Mundial, elas estiveram presentes já na Guerra Civil Espanhola, dos campos de concentração, por exemplo. À partir de 1943, j'avais 15 ans, et j'étais comme ça membre du clan éclaireur de France de Quimper, qui n'était pas du tout un truc politisé, mais c'était des petits boy scouts laïcs. En Bretagne, c'était important d'être ou laïque ou catholique, et là, mon groupe à moi, c'était un groupe laïque, je ne pouvais pas faire autrement, ma maman était institutrice très farouchement laïque, et ce groupe est le seul groupe en France qui a été cité à la Croix de Guerre, qui a eu la Croix de Guerre et qui a été cité à l'ordre de la Nation pour fait de résistance. On était partis, on était 21, on est revenu, on était 14, il y avait eu 7 morts dans la lutte ouverte contre les Allemands, en 1944. Hein. Et moi, j'avais eu la Croix de Guerre à titre individuel aussi, et puis j'avais été amené à me servir des grenades que j'avais été volées dans des dépôts allemands, et je m'étais juré, après la guerre, de ne plus jamais utiliser une arme. A entrada da União Soviética desequilibra a correlação de forças na guerra. A vitória em Stalingrado e a força de aniquilação de seus desafetos legitimarão Stalin no poder, que sairá da Segunda Guerra Mundial como grande herói.
No auge das deportações, 6.000 judeus são mortos por dia nas câmaras de gás de Auschwitz. Judeu e integrante da resistência italiana, Primo Levi é libertado pelo Exército Vermelho. Sobrevive ao campo, mas não às suas memórias. Encontra a morte 42 anos depois, ao cair em vão da escada de seu prédio. A Alemanha, tendo perdido a guerra, foi condenada em diversos países a subsidiar exames dos prisioneiros de guerra, dos torturados de guerra, que porventura tivessem algum problema mental consequente a isso. O Dr. Oswald, né, que foi quase meu preceptor quando eu comecei na psiquiatria, foi um dos médicos contratados na ocasião. No histórico dessas pessoas fica muito nítido o tipo de sofrimento emocional e moral que eles passaram. Quer dizer, pessoas que foram submetidas às piores condições a uma situação subhumana. A maioria dessas pessoas ficou com graves transtornos emocionais. Por exemplo, insônia, uma insônia grave, angústia, dificuldade de ficar sozinho, tem que estar sempre acompanhado, a insegurança que dava, a desconfiança em relação a pessoas estranhas. Quando alguém estranho se aproxima, muitos deles relatam que ficavam apavorados, como se fossem os nazistas voltando para recapturá-los, etc. Essas pessoas apresentaram também o que nós chamamos modernamente de transtorno de estresse pós-traumático, caracterizado por fobias, angústia, depressão. Existe o chamado reação de flashback, em que periodicamente a pessoa vive a situação passada e entra em pânico. Pesava cerca de 40 quilos. Passou fome e toda espécie de humilhações. Conta que ficou em um barracão com mais de 1.500 mulheres, teve seus cabelos raspados e por vezes era obrigada a ficar nua nas filas. Refere que tem ímpeto de gritar, de chorar, de puxar os cabelos como se algo a sufocasse. Um soldado o abordou e perguntou se o rapaz que estava morto era seu companheiro ou parente, ao que ele respondeu que era irmão. Foi então obrigado a carregar o corpo do irmão durante a marcha num percurso de 1 quilômetro e sepultá-lo. Conta-nos que esse quadro jamais saiu de sua mente. Conta-nos, chorando, que só vive por causa de suas filhas, pois por mais de uma vez tem pensado em suicídio. As bombas atômicas são jogadas em um Japão já derrotado pela guerra como uma advertência do novo poder que dominará o mundo a partir da Segunda Guerra. A América do Norte. Uma reunião de empresários vai discutir o futuro do mundo. Em 1942, os americanos já consideram a guerra ganha. O imperador Hirohito, até então tratado como criminoso de guerra, vai ser preservado, porque os norte-americanos entendem que faria a ponte entre o velho Japão derrotado e o novo que iria surgir das cinzas. Montado em um cavalo branco dado pelos americanos, o imperador assumira a postura de grande líder japonês. Nas conferências entre Churchill, Roosevelt e Stalin, o mundo é partilhado. Países como a Hungria passarão ao controle do bloco comunista. França, Itália e Grécia, cuja força das resistências nacionais poderiam conduzir ao socialismo, ficarão sob o controle do Ocidente. Durante a Segunda Guerra Mundial, houve um país onde houve um processo de transformação socialista que não foi resultado da presença soviética. Porque na Polônia, na Tchecoslováquia, na Hungria, entre 45 e 48, se criam governos e estados socialistas. Mas ali a influência do Exército Vermelho era óbvia, porque passou por ali e ocupou aquele troço. Mas houve um país onde se fez um processo revolucionário a partir de uma luta de partisãs e guerrilheiros contra o nazifascismo.
Esse país foi a Iugoslávia, não é? País, um Estado multinacional que se unifica dada a liderança inconteste de Josip Broz Tito, que com a sua concepção de soberania e de independência nacional entra em choque com Stalin. Marshal Tito leads 2 days of celebrations in Belgrade. The occasion is the 4th anniversary of the Yugoslav Republic. Today, the army Tito led against Nazi occupation prepares to repel Soviet occupation. Once the keenest of Russia's satellites, Yugoslavia is now just an in-between, precariously balanced between East and West. Gone are the Stalin portraits from the streets. Yugoslavia is confident that she can resist attack. While mindful that Tito is still a communist dictator, the West moves to help him. For if Tito can stand up to Stalin, the possibility of Moscow dominating the world becomes that much less likely. Onda sam prvi puta rekao, izgleda ovdje ima nešto što i vredi živjeti, boriti se. A da ne budeš napustio ideje marksizma, leninizma, da ne budeš presto da budeš komunista, nego da budeš komunista, ali to borac za prava. Brigas entre lideranças, assassinato de dissidentes, massacre de camponeses farão do primeiro sonho socialista o pesadelo de muitos revolucionários. Somente em 1956, no 20º Congresso do Partido Comunista, os crimes de Stalin serão denunciados. A Guerra Popular Prolongada, conduzida por Mao Tse-tung, vai estabelecer um novo modelo de revolução diferente da soviética. Os chineses promoverão uma aliança operário-camponesa para lutar contra a fome e instaurar o socialismo na China. Mao será o grande timoneiro que, secundado por Zhou Enlai, conduzirá a Revolução Chinesa. A divisão da Coreia em duas é o primeiro ato da Guerra Fria. Americanos lutarão contra soviéticos e chineses pela hegemonia na Ásia. A guerra termina com o país dividido. O senador Joseph McCarthy, que terminará seus dias alcoólatra, vai conduzir uma implacável caça às bruxas dentro dos Estados Unidos contra tudo que cheire a comunismo. Em 53, o casal Julius e Ethel Rosenberg será sacrificado em uma cadeira elétrica, acusado de passar o segredo da bomba atômica para os soviéticos. Morreram clamando por inocência. A perseguição macartista atinge grandes artistas. Chaplin é obrigado a sair dos Estados Unidos. Bertolt Brecht é perseguido. 10 roteiristas americanos, conhecidos como os 10 de Hollywood, vão parar na cadeia. Have you ever been a member of the Communist Party? It's unfortunate and tragic that I have to teach this committee the basic principles of Americanism. That's not the question. The question is, have you ever been a member of the Communist Party? I am framing my answer in the only way in which any American citizen can frame his answer to a question which invades his absolutely invades Then his you life. deny, you refuse to answer that question. Is that correct? I have told you that I will offer my beliefs, my affiliations, and Here's the everything witness. else Here's the to the witness. American public, and they will know where I stand, as they do from what I have written. Stand away I from the have written stand. for Americanism for many years, and I shall Stand continue away from the to stand. fight for the Bill of Rights, which you are trying to take destroy. this man away from the stand. Em desertos pacatos e ilhas paradisíacas, voam partículas radioativas. Depois da Segunda Guerra, os Estados Unidos tentam provar que são imbatíveis com bombas nucleares e convidam o mundo para assistir os testes no Pacífico. Esvaziam uma ilha para fazer a região de base para testes nucleares.
Quantas dessas pessoas teriam morrido de câncer? Em 1949, os russos fazem seus testes. O medo de uma guerra nuclear contaminará as famílias nos Estados Unidos. Todo americano pode ser uma vítima potencial e o país passa a viver se preparando para enfrentar ataques. Nos anos 50, morenos, negros e asiáticos se unem em uma identidade comum no conceito de terceiro mundo. Nasce o Bloco dos Países Não Alinhados, que foge da dominação das potências. O mundo pós-guerra, logo depois do final do conflito, imediatamente se divide entre o Ocidente capitalista e democrático, se dizendo, e o leste comunista. É a Guerra Fria, é o equilíbrio do terror, a ameaça da guerra atômica, a Guerra da Coreia, todas essas questões Suez, questões que ameaçavam colocar o mundo em risco, mas há também o surgimento desse movimento muito importante, que inicialmente se chamava neutralista, né, pelo Nehru, Nasser e Sukarno, na Indonésia, daí a conferência também de Bandung. E surge esse movimento que é visto na época, não se fala terceiro mundo. O terceiro mundo é uma invenção, é uma palavra, uma expressão francesa, já dos anos 60. Ele era digamos, uma espécie de terceira força. Nesse mesmo processo de pós-guerra, não só se constitui uma, digamos, dissidência no campo socialista com a Iugoslávia, você tem o surgimento de um país, surgimento como um país livre, de um país que teve processos muito peculiares. Estou me referindo à Índia, não é? Onde você teve lutas seculares contra a dominação inglesa, mas que encontra uma forma de se autonomizar, através de Gandhi, de uma maneira muito peculiar. E quem sucede a Gandhi não se dispõe a participar de maneira incondicional, nem do bloco polarizado pelos Estados Unidos, nem do bloco polarizado pela União Soviética. Na Indonésia, surge um estadista, que é Sukarno, junto com Tito e outras nacionalidades. Essa gente organiza, em 1955, em Bandung, uma conferência. Dessa conferência vai sair o chamado Movimento dos Não Alinhados, que vai aglutinar estados e nações que não se propõem a ser manipulados por nenhum dos dois blocos. Foi decisivo porque você, quer dizer, é o controle do mundo pelos Estados Unidos, e a Guerra Fria era um instrumento de controle dos Estados Unidos. I am Hanson Baldwin. I have here the policy statements of each of our services on the contest we're engaged in with the communists.
What they boil down to is this. It is a contest for the minds and hearts of people around the world, all people. The areas in white on this map represent the part of the world composed of ourselves and those who share our beliefs. The communists seek constantly to win an advantage in the minds of the people here and to separate us. The black portion of the map is the communist-dominated part of the world controlled by the Soviet Union and the Chinese Communist regime. And of tremendous importance is that part of the world which is attached to neither camp, the uncommitted nations of the world, represented in gray on the map. For the most part, these nations are absorbed with their own problems. Either they are newly independent after years of domination by a foreign power, or they are still seeking independence. Nunca aceitamos a ideia de que existia uma luta entre dois gigantes, etc. Não, a Rússia nunca teve condições, a União Soviética nunca teve condições de desafiar realmente, como potência, o capitalismo norte-americano. Mas sim, tinha um custo altíssimo para elas ter que fazer um desenvolvimento científico e tecnológico, etc., militar, para poder garantir a sua sobrevivência. Today, a new moon is in the sky, a 23-inch metal sphere placed in orbit by a Russian rocket. Here, an artist's conception of how the feat was accomplished. A three-stage rocket. Number one, the booster, in the class of an intercontinental missile. Its weight estimated at 50 tons. The smaller second stage took over at 5,000 miles an hour and carried on to the highest point reached. 500 miles up, the artificial moon is boosted to a speed counterbalancing the pull of gravity and released. You are hearing the actual signals transmitted by the Earth-circling satellite, one of the great scientific feats of the age. A Guerra Fria foi emulada pelo desenvolvimento tecnológico, né? As duas grandes potências puseram todo o seu esforço para a guerra. Para a guerra em todos os detalhes, né? A guerra bélica e a guerra política. Bom, e aí começa a grande disputa tecnológica, né? O mundo tinha mudado, o mundo do século XX mudou, a tecnologia passou a estar em todos os cantos. E começa a grande corrida armamentista, né? Primeiro os foguetes, etc. Bom, e depois a história da guerra nas estrelas, a guerra no cosmos, né? E os soviéticos colocam em órbita um satélite artificial, que não havia isso, não havia, o Sputnik, 1959. Bom, o Sputnik, cada 18 horas, se não me engano, ele passava por cima de Nova York. Se via, não havia, hoje, umas pseudo-estrelas que existem não são estrelas, são satélites de comunicação. Mas antes havia só um, se via passar. As pessoas ficavam, principalmente no campo, nas cidades grandes, não pela iluminação pública, mas no campo se ficava lá pelas tantas, passava. Isso tinha que se ficar horas lá olhando. Era o Sputnik. Oh, lá o Sputnik. As esquerdas deliravam, nós delirávamos de encanto. E os americanos entraram na depressão. Depressão política, depressão coletiva. Coletiva. Né? Pessoas em Nova York achavam que, Nova York, nas cidades americanas, que aquilo lá... Bom. Quem dominar o espaço dominará a Terra. Os primeiros a colocar um ser vivo no espaço, fazendo órbita em torno da Terra, são os soviéticos, com a cadelinha Laika. Em seguida, o cosmonauta Yuri Gagarin, o primeiro homem a chegar ao espaço. Comunista ateu dirá: fui ao céu e não vi Deus. Os americanos serão obrigados a noticiar, dando evidentemente muito mais mídia para Alan Shepard, o primeiro astronauta americano a girar em torno da Terra. Os americanos tinham que convencer sua população que eles venceriam a guerra nas estrelas. Para os russos, a política de boa vizinhança com o Ocidente, mais do que pelo espaço, passava pelo circo de Moscou, onde ursos e palhaços como Popov e Karandar encantavam espectadores capitalistas. O sisu do socialismo foi derrotado porque o capitalismo é sedutor.
Ele oferece o mundo dos prazeres e do consumo, jazz, gente dançando, alegria. Na TV colorida, super-heróis de fantasia no lugar de bravos militantes comunistas. O mundo soviético oferece luta e trabalho. Em 1954, a Argélia inicia a luta pela independência que só viria 8 anos depois. Kwame Nkrumah conduz Gana à libertação em 1957. Depois virão Patrice Lumumba, Jomo Kenyatta e outros líderes que farão da África um continente livre. Ainda que custe sangue até hoje. Samora Machel e Amílcar Cabral, expressões dessa luta, morrem assassinados. Kenya was a British colonial state from about 1895 to 1963. Okay? This meant that there was a huge white settlement in Kenya. In other words, Kenya is that category of colonies that go under the name settler colony. In the settler colonies, land was always an issue, okay? And by this is true of all settler colonies. Land is the main bone of contention. So the movement that was fighting against the British colonial presence in Kenya is called Land Freedom Army. This was the name of their fighting wing of the liberation movement. But the British, to confuse people, called it Mau Mau. Because Mau Mau, the word Mau Mau has no meaning in our language. It does not exist anywhere. Land Freedom Army. The aims are very clear. You're fighting for land and freedom. But you call it Mau Mau, it sounds mystical, incomprehensible, something like mumbo jumbo-ish something. And that's how the British wanted to portray Mau Mau as something which is mystical. We don't know why they are fighting. We are very happy natives, we do everything for them. Now they are fighting back. It must be because of some mystical thing, they have. Fidel Castro, advogado e filho de fazendeiro, inventa na pequena ilha de Cuba um foco guerrilheiro para enfrentar a ditadura pró-americana e construir um território anti-imperialista, o primeiro das Américas. A luta revolucionária acenderá um rastilho de pólvora no continente. Fidel Castro faz a reforma agrária, nacionaliza as propriedades americanas, faz a alfabetização em massa e proclama o socialismo. Os americanos ficam furiosos e ameaçam Cuba. Fidel Castro se alia à Revolução Soviética e vai buscar em Nikita Khrushchev o apoio e os recursos que a revolução precisa. Em seguida, exportará a sua revolução para as Américas. Cuba se transforma em novo paradigma revolucionário dos anos 60. A Organização Latino-Americana de Solidariedade, OLAS, e a Conferência Tricontinental serão as novas organizações que unirão os países da Ásia, África e América Latina na luta anti-imperialista. Surgiram o que nós não tínhamos no leste europeu, não tínhamos ícones, surgiram dois grandes ícones que passaram a embalar os nossos sonhos e as nossas esperanças, Fidel Castro e Che Guevara. Nós passamos a vitória, a transição do regime burguês cubano, já após a Revolução, para o socialismo, foi recebido muito mal aqui pela direita. Segue-se o atentado, a invasão de Baía dos Porcos, e nós, então,
incorporarmos como das nossas tarefas a defesa da Revolução Cubana. Los revolucionarios cubanos, nuestro deber internacionalista. Así entiende nuestro pueblo sus deberes, porque entiende que el enemigo es uno, el mismo que nos ataca a nosotros en nuestras costas y en nuestras tierras, el mismo que ataca a los demás. Y por eso decimos y proclamamos que con combatientes cubanos podrá contar el movimiento revolucionario en cualquier rincón de la tierra. Naquele tempo nós tínhamos Cuba, logo ali, nós tínhamos acabado a Revolução Cubana, que era realmente algo que mobilizava, era o exemplo, era um Che Guevara, era Fidel. La satisfacción siempre creciente de que el nombre de Cuba recorre los campos de América y recorre también los campos de otros países del mundo que luchan por su libertad, significando siempre lo mismo, la imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria, la esperanza de un mundo mejor, la imagen por la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo. O romantismo do Che, a utopia toda, ela está nessa adesão à luta revolucionária, nessa adesão à militância, nessa adesão que dava uma coragem enorme para a gente, isso eu não tenho a menor dúvida. Cuba foi outra maravilha, né? Era de chorar a gente ter as notícias de que aquele prostíbulo americano tinha virado um país, né? 1961 was a year of international tensions, compounded by crisis after crisis. It was a year of riots in Cairo to protest Lumumba's death. It was Cuba in a red regime and Castro's boast that he had always been a communist. It was Chombe and warfare in the Congo, with that young nation torn asunder by civil strife. 1961 was Laos, now under the uneasy rule of a neutralist regime. And it was South Vietnam, battling red guerrilla. It was the year that the Algerian War continued to pit brother against brother. This was 1961. In January, John Fitzgerald Kennedy was sworn in as the 35th President of the United States and began the momentous task of guiding the nation through the critical years ahead. It was a solemn ceremony as he took the oath of office and assumed the burden laid down by Mr. Eisenhower. Que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.